Amém? Amém? Ou não amém? Estou vendo todo mundo quieto, olhando para mim. A palavra que eu tenho para trazer hoje é uma palavra que o Senhor está ministrando comigo desde segunda-feira passada. E eu estou mastigando, sabe como? Só que entra tanta informação que você não sabe colocar em ordem. Para quem não sabe, eu tenho um estilo de pregar um pouquinho diferente, assim. Eu não gosto de anotar muita coisa, eu gosto de caminhar mais no profético. Assim, quando o Senhor me pega para falar, às vezes tem um texto só para falar, e o Senhor faz eu falar 1 hora, 1 hora e meia. Eu não sou pregador, eu nem queria ser. Mas o Senhor, Ele deu um encargo para a gente de trazer mensagens e dirigir uma turma, sabe? Eu nem sei porquê, eu falo, Senhor, Deus não é gente, Deus Ele é Deus. Porque se eu fosse Ele, não escolheria esse cabeludo esquisito. Mas Ele quis escolher. Eu tentei fugir, não consegui, né? E vi que se eu fugisse eu ia sofrer as consequências. E então estou aqui para trazer essa humilde mensagem, mas poderosa. Eu acredito que o Senhor vai falar com pessoas aqui, vai libertar pessoas aqui nessa noite de fortalezas na mente. Desses dias para cá eu tenho olhado e visto e analisado e sabe, eu tenho me entristecido bastante a cada dia que passa de ver pessoas que não pensam, pessoas que são usadas como massa de manobra, pessoas que são influenciadas por pessoas que têm estudo e conhecimento e sabem colocar essas pessoas que ainda não têm conhecimento e entendimento, porque a palavra diz: o meu povo perece por falta de... Então o povo que não tem entendimento, o povo perece. Um povo que não tem estudo, o povo que não se aprofunda nas escrituras, o povo que não procura conhecer mais, ele vai e fica subjugado a um povo que aparentemente tem um conhecimento, ou humano, sei lá, e que gosta de aprisionar não só pessoas, mas nossa luta não é contra pessoas, amém? Nossa luta é contra principados e potestades. E então existe um mundo espiritual onde há demônios que vão controlar, vão governar essas pessoas que não conseguem pensar, que não conseguem entender as escrituras, que não conseguem ter uma sabedoria vinda do Senhor, que não conseguem abrir o entendimento para a palavra, porque a palavra do Senhor, ela traz libertação às pessoas. Como que alguém pode se libertar? Como que alguém pode sair dessa prisão que Satanás nos coloca? Através da palavra. Fala, através da palavra. Um passe, uma oração religiosa não liberta ninguém, mas o entendimento das escrituras vai te libertar. Tem pessoas que vai de encontro a encontro, tem pessoas que vai de culto a culto, e só para poder o pastor botar a mão na cabeça dele. E às vezes ela vem aqui à frente, e quando o pastor não bota a mão na cabeça dele, sai triste. Poxa, o pastor botou a mão na cabeça de um, do outro, mas na minha ninguém botou a mão. Eu não sei se você já fez isso quando foi num congresso ou de alguém conhecido, ou num seminário onde vem aqui à frente, você foi, mas ninguém botou a mão na sua cabeça e você saiu triste. Seja sincero comigo, tem alguém aqui que já fez isso? Eu sabia que tinha gente aqui que é desse jeito. Deus vai te curar hoje. Você crê que Deus vai te curar hoje? Deus vai te curar hoje. Então você chega nesse congresso doido para alguém botar a mão para você sentir um arrepio e cair no chão e chorar. Não, o que vai te libertar é ter um entendimento real das escrituras. O que vai te libertar é você entender o que representa o Evangelho de Cristo Jesus. O que vai te libertar é realmente ser um discípulo de Cristo Jesus. Mas existe um governo maligno, diabólico, que está a todo momento lutando constantemente para impedir você de viver a vida de Cristo na terra. Existe um ambiente gerado sobre a terra, aonde vai te jogar dentro de um ciclo, aonde quando você pensa que está rompendo, você é jogado de novo para baixo.
E você volta àquele lugar onde nós estamos vivendo nessa geração. Uma geração que não consegue se libertar do ciclo, não consegue se libertar da cadeia, almeja se libertar, sonha em fazer a vontade de Deus, sonha em ir para as nações, sonha em orar, sonha em sair pela rua orando, profetizando, curando enfermo, mas quando cresce um pouquinho, volta de novo àquele lugar e nunca consegue romper. Então entra no altos e baixos. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, eu não sei se você está nesse lugar, não sei, mas eu sinto muito forte isso acontecendo no nosso tempo. Daí entra o espírito de apostasia, daí entra a falta de fé, daí entra a falta de esperança, porque a gente começa a pensar assim: não tem esperança, não tem como a gente viver uma vida que agrada o Senhor, porque quando eu acho que estou indo, eu sou derrubado de novo. Eu estou tentando coordenar aqui as ideias, está vindo uns textos aqui, eu estou tentando, me ajuda, amém? Amém? Vamos abrir a Bíblia em 1 Reis capítulo 17. Amém? Cara, é um texto que todo mundo, a maioria sabe, todo mundo prega, mas eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre a vida desse cara. E essa passagem aqui é muito legal. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Mediante a palavra de quem? Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra de quem? Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois... Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até que dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e a sua família. Amém. Esse texto aqui é muito bonito. É muito bonito que Elias foi usado por Deus para confrontar Acabe, né?
E ele fala assim, ó, não vai haver chuva. Não vai haver chuva até o Senhor, até eu liberar a palavra. E daí o Senhor libera uma palavra para Elias: cara, vai para Querite, vai para esse lugar, que lá eu vou ordenar os corvos para te alimentar. Lá você vai poder beber água do riacho. E ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para aquele lugar. E ele estava de boa, comendo, bebendo, e uma hora o riacho secou. E Deus pega e fala: vai agora para Sarepta, que eu vou te mandar uma viúva para te alimentar. E Elias vai. Cara, é uma passagem muito estranha se você for olhar com o olhar humano. Se você for olhar com o olhar religioso e humano, traga para os seus dias de hoje. É muito esquisito você sendo um profeta, a boca de Deus. Quando Elias encontra a viúva fala assim: o Deus aqui em você. A mulher sabia quem era Elias, sim ou não? Sabia. O povo sabia quem era Elias. Um profeta, naquela época, um profeta como Elias, um homem que tinha autoridade de travar os céus e impedir a chuva. Era um homem de fama, sim ou não? Conhecido, temido. Até então ele era temido, porque senão, se ele não fosse temido, Acabe já tinha matado ele na mesma hora. Mas o povo entendia que era a voz do Senhor. Imagina alguém com essa reputação. Imagina você conhecido, um homem que é todo mundo olha para você e fala assim: caramba, você. Deus pega e fala assim: cara, no meio dessa seca que eu vou gerar, você vai para a casa de uma viúva e eu vou te alimentar. Agora vamos olhar com o olhar de terceiros aí. Agora você vai ver o povo, imagina o povo olhando essa situação. Imagina o povo olhando aquele profeta conhecido entrando na casa da viúva. E naquele momento exato onde ele chega para a viúva e fala assim: ei, me arruma um pouquinho d'água numa jarra. Imagina o povo olhando para toda essa situação. E na hora que ela foi pegar, ele falou: mas também traz um pedacinho de pão. Eu garanto para você, se tivesse pessoas humanas e racionais, terrenas, vou falar assim. Racionais você é, né? Você não é irracional. Você tem alguns que são, mas você não é. E olhar aquela situação e falar assim: como pode? Ei, esse profeta é um louco. Olha que aquela senhorinha falou, ela ia preparar uma comida para ela e para o filho, ia morrer porque não tinha mais nada. E esse cara fala: faz primeiro para mim. É um egoísta. Na mesma hora, sim ou não? Sabe o que quer dizer isso? Eu tenho certeza que tinha alguém para poder olhar e falar assim: esse cara aí é um egoísta. Todo lugar tem gente assim. Sabe o que são pessoas assim? Aprisionadas na mente. A gente não está preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer, e a gente acha que o Espírito está falando com a gente. Meu irmão, eu tenho certeza que eu estou falando, a gente, eu me incluo, não está preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer nos nossos dias. Porque a gente é tão egoísta, tão aprisionado a mamon, que a gente não está preparado. A igreja de Cristo não está, a igreja atual de Cristo não está preparada. Eu estava meditando, cara. A igreja foi chamada, no livro de Tiago, Tiago capítulo 1, acho que 27, não é? Fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva. A igreja de Cristo foi chamada. Hoje Márcio estava falando um pouquinho sobre a igreja de Cristo, né, Márcio? Para ser uma comunidade. A igreja de Cristo foi chamada para aquele que tem mais abençoar o que tem menos, e todos compartilharem e viverem em harmonia. A igreja de Cristo, no livro de Atos, você vai ver pessoas vendendo terras, bens, para abençoar aqueles que não têm. A igreja de Cristo é essa igreja aonde um profeta vai falar assim: ei, eu vou te abençoar. Quem abençoou quem aqui? O profeta entrou na casa daquela mulher, porque o profeta estava representando quem? Deus. E quando ele entrou na casa daquela mulher,
Em meio à seca teve o quê? Sustento. A igreja de Cristo Jesus é você não ter nada no teu bolso, cara, mas Deus vai te usar e você vai gerar sustento. Você vai comer em meio à crise, desfrutar de coisas em meio à crise. Eu estou passando por um tempo onde tem sido esse ano o pior tempo. Eu e minha casa estamos passando um tempo financeiro, eu estou passando pelo pior. Mas não tem faltado absolutamente nada para a gente se alimentar. E é assustador, porque quem anda com a gente sabe, a gente às vezes come. A gente come coisa que eu falo assim, meu Deus do céu, a gente não tem nem dinheiro para comprar, a gente ganha. E eu sei que tem uns terceiros que falam assim, mas como é que pode? Esse pastor é egoísta. Porque é assim, pastor que não tem carro, ele é amaldiçoado. Quando ele tem, ele é um ladrão que roubou e tem carro. A igreja está aprisionada, ainda não consegue ter uma mente liberta. Porque quando você é desprendido de coisas materiais, se você ganhar um carro ou se der um carro, tanto faz. Se Deus falar assim, vai dar o carro, eu dou, eu já dei o meu. Eu tinha um carro e dei, ganhei outro. E se Deus falar, dá, eu dou de novo. Eu quero muito me libertar. Eu quero muito ganhar coisas eternas. Uma igreja liberta, uma pessoa liberta, um filho de Deus liberto, ele não cobiça as coisas da terra, ele almeja as coisas eternas. Se você ainda está ligado na terra, meu sonho é ter um Camaro amarelo. Tem gente que fica sonhando com essas coisas. Meu sonho é ter. Se você ainda tem esse sonho, você está ligado na terra. Porque nós estamos vivendo um tempo que nós temos que sonhar coisas eternas. Pastor, o que são coisas eternas? É coisas que a traça e o ferrugem não vão comer. É coisas que que o bicho não vai comer, que não vai ficar aí. Mas como é que é isso? Você pode sair daqui agora e começar uma construção eterna. Você pode construir algo eterno. Uma igreja liberta é uma igreja que escuta a voz do noivo, escuta a voz do Espírito Santo. Mas não só escuta a voz, obedece a essa voz. Agora, quando você fala, eu gosto muito de encontrar crente. Os crentes, eles falam assim, o Espírito Santo falou comigo nessa noite. É só coisa que beneficia ele. Tem gente que abre a Bíblia e fala, Deus falou isso e Deus falou aquilo comigo, porque é o Espírito Santo. Aí tu vai conversar com a pessoa não dá nada, a pessoa só quer receber. Não sei se você já encontrou alguém assim, é tudo para beneficiar ela. Eu conheci um pastor que esse pastor só fala dele. Porque eu oro e eu curo enfermos e eu boto a mão em pessoas e elas são transladadas. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, porque o Espírito Santo fala comigo e Deus falou comigo ontem e Deus falou, não sei o que, Deus, mas o coração do cara está em coisas terrenas. O coração dele está em coisas que a traça vai comer. Uma mente aprisionada. Gente, é preciso a gente romper e quebrar essa estrutura romana, esse espírito grego que impede a gente de fluir como a igreja de Atos, em amor. Em amor. Uma igreja que se desprende daquilo que tem e ama. Você com carro e sem carro, você vai continuar amando o Senhor. Você com dinheiro ou sem dinheiro vai continuar amando o Senhor. Você sendo perseguido ou não sendo perseguido, você vai continuar amando o Senhor. Você apanhando ou sendo abraçado, você vai continuar amando o Senhor. Porque você é liberto. Sua mente está liberta, está conectada ao trono do Senhor. Essa é a igreja que irá ver o noivo.
Essa é a igreja que o Senhor vai buscar, uma igreja livre, uma igreja liberta da terra, uma igreja que entende que não é da terra, mas sim cidadão do céu. Pessoas que são embaixadores realmente do céu. Pior que dentro da igreja hoje, atualmente, tem embaixadores do inferno, que manifestam coisas da terra, frutos da carne, e não do Espírito. Abra comigo Salmo 1. Hoje eu estou lendo só coisa que você nunca ouviu. Tem gente que fala assim, mas isso eu já sei. Então vamos mudar, miserável. Ah, miserável. Vamos mudar. Ah, miserável. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira d'água corrente, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Agora é muito legal a versão mais antiga, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um texto muito interessante esse texto. Se você for analisar, ele nos ensina a sair dessa estrutura que tenta nos frear, que tenta nos parar. Nós estamos numa jornada, amém? Você está numa caminhada, você está no caminho, está com o Senhor nesse caminho. Isso é o cristianismo, andar com o Senhor nessa jornada, cada um entendendo o propósito do qual foi criado. Você não precisa ser o pastor Antônio Cirilo, você não precisa ser o pastor Luiz Hermínio, você não precisa ser. Cada um tem algo especial. A Cora falou interessante. Tem pessoas que o Senhor vai entregar para ela estar cuidando, que você não conhece. E assim tem pessoas que o Senhor vai estar entregando para você estar cuidando, que eu não conheço. Para cada um tem uma missão, para cada um tem um chamado. Mas temos que entender que nessa caminhada, o Salmo 1 nos ensina 3 coisas. Nessa caminhada, o Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Então o cara está andando, amém? Ele está andando, ele está em movimento. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Se você começar a andar segundo o conselho dos ímpios, na sua caminhada você automaticamente vai parar. Aonde você vai parar? No caminho dos pecadores. Se você ouve o conselho dos ímpios nessa tua caminhada, que Deus te chama para ser veloz, você vai parar. E quando você para, você faz o quê? Se assenta na roda dos escarnecedores. E quando você se assenta na roda dos escarnecedores, você perde tempo. E você entra nesse ciclo que eu estou falando, de não ouvir a voz do Senhor. E aí o texto continua: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quando fala de dia e de noite, é uma fome incontrolável por Ele. É uma fome incontrolável para ouvir a voz dEle. Há um desejo absurdo, louco, de dia e de noite, para ouvir o que Ele está falando, e não o que os homens estão falando, não o que pessoas que não têm fruto estão falando, mas sim a voz do Todo-Poderoso.
Entenda uma coisa, meu irmão, quando você vai conversar com alguém, buscar um conselho de uma pessoa, se essa pessoa realmente tem o Espírito Santo, eu quero te ensinar agora a estratégia para você saber se tem ou não o Espírito Santo. Quem quer saber? Quando você buscar um conselho de alguém, a pessoa vai falar e você vai falar: essa tem o Espírito Santo. Na hora você vai saber. Quer saber? É quando você chega para ele e fala assim: Cali, eu tô com um problema lá em casa. Cali, sabe, meu filho, Cali, meu filho, ele não quer saber de nada da escola, ele largou os estudos, ele agora está começando a andar com uns garotos esquisitos, eu não sei o que eu faço. A Cali vai me responder, sabe o que? Pastor, vamos orar, vamos ouvir o que o Senhor tem para dizer. Quando a Cali fala isso, eu falo: essa daí está entendendo que é a voz do Senhor. Ou então eu chego para Márcio e falo assim: Márcio, eu não sei o que eu faço, cara. Eu recebi a proposta de um emprego, de trabalhar. Vou em um lugar bem legal, na Petrobras, sendo diretor dos cabeças lá. Ah, miserável. E Márcio chega para mim e fala assim: na hora, pastor, vai que Deus mandou. É isso aí mesmo, tu tem que entrar nessa. Tu tem que ganhar dinheiro, porque o seu negócio, pastor, é dinheiro. Ah, miserável. Será que ele é um homem que está entendendo o que os céus estão dizendo? Agora, se Márcio chegar e falar assim: pastor, vamos orar para ver qual é a vontade do Senhor, vamos ver o que o Senhor está dizendo. Então, quando você buscar o conselho, entenda. Quando a pessoa falar para você assim: vamos orar, irmão, vamos agora orar, para entender, vamos ler a palavra, para entender o que o Senhor está dizendo. Aí você fala: esse é um cara que entende o Senhor. O problema é que nós queremos nos mover através de palavras de homem. Tem pessoas que querem se guardar através da palavra do pastor. Tipo assim: o pastor falou, eu fiz. Então tu não sabe o que é para fazer, tu chega assim: vou falar com o pastor: pastor, o que tu acha de eu fazer isso? Achando que o pastor tem um poder de decidir se vai ser certo, é errado, vai por aqui, quer aqui, vai por lá, aqui. Se você baseia sua fé nisso, você não anda ouvindo a voz do Senhor. Nós sim somos usados por Deus para aconselhar, através do Espírito Santo que habita em nós. Mas esse mesmo Espírito habita em vós. Esse mesmo Espírito habita em cada um. Mas sabe qual é o problema da igreja hoje? É que a mente não está liberta. Porque quando a mente está liberta, você escuta a voz do noivo, você escuta a voz de Jesus. Então você para de ser uma pessoa que anda em esse ciclo de... Então você para de ser uma pessoa medrosa, para de ser uma pessoa que quer sempre pedir. Tem gente que vive no aconselhamento. As igrejas parece mais um, como é que é o nome do negócio? Não, como é que é o nome daquilo? Divã psicólogo, né? Onde a pessoa deita lá: pastor, estou assim, estou assado. Eu não consigo imaginar a igreja de Atos dessa forma. Eu não consigo imaginar a igreja de Atos parando no meio do caminho, porque alguém pisou na minha unha. Afinal de contas, minha unha está encravada e pisaram no meu pé. Aquela irmã miserável que tem que ir para o inferno. Eu não vejo a igreja de Atos parando nas coisas. Eu não vejo uma igreja de Atos agarrada no dinheiro e aprisionada naquilo. Não, esse é meu, aquele. Mas o irmão está passando necessidade. Não, deixa ele morrer. Mas todo mundo olha para o Senhor e ouve a voz do Senhor e entende o Espírito do Senhor. Abre a sua Bíblia, João capítulo 16. Ai, meu Deus. João 16, vamos do versículo 7. Mas eu lhes afirmo que
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quem é o conselheiro? Quem é o conselheiro? Quando ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O que Jesus está falando? Eu vou ir, cara, é necessário que eu morra, mas eu vou deixar o meu espírito, um conselheiro. O quê? O conselheiro. E ele vai dirigir a vida de vocês. Ele vai guiar a vida de vocês. Diga assim: guiados pelo Espírito. Esse desejo tem que vir na nossa vida de ser guiado pelo Espírito. É tempo da gente ser guiados pelo Espírito. É tempo da gente ouvir a voz do Espírito. Tem gente que vem para a igreja para ouvir o que o pastor está falando de errado. Meu irmão, se você tem o Espírito Santo, se eu estiver falando uma coisa errada aqui, o próprio Espírito vai te revelar. Não fica analisando ou fica... Tem gente que fica... Passou do limite de ser bereano. Bereano é aquele que passou do limite. Agora o cara é um analista de pregação. O cara nem recebe mais nada, porque ele só sabe analisar. Quero analisar tudo que está falando para me poder acusar ele. Às vezes eu estou pregando uma coisa aqui, às vezes o meu pastor está pregando uma outra coisa lá, e quando eu vou ver, é o mesmo sentido, é a mesma mensagem, guiados pelo mesmo Espírito. O que o Espírito está dizendo para a noiva nesses dias, as pessoas que estão caminhando conectadas com Ele estão falando a mesma coisa, de formas diferentes, com textos diferentes, mas é a mesma coisa. E o que o Espírito tem falado nesses dias é: igreja, arruma a casa, se prepara, larga essa conduta maligna e pecadora, se converta. O Espírito Santo está falando para a igreja: se converta. Ele não está falando aí para fora, se converta você, seu travesti. Sim, nós sabemos que ele precisa se converter, mas o que ele está precisando hoje de conversão para que possa impactar lá fora é a igreja. Uma igreja que anda no conselho dos ímpios, uma igreja que se detém no caminho dos pecadores, uma igreja que se assenta na roda dos escarnecedores, uma igreja que não tem prazer na lei do Senhor e não medita de dia e de noite. Mas o seu prazer está em confusões, em intrigas e fofocas. Pessoas que querem se defender, e o Espírito está falando: não, é tempo de você querer se defender. Se você liga a televisão, você vai ver hoje que a igreja está tentando se defender, cara. A igreja hoje está tentando se defender. A igreja tem o direito. Vamos crucificar os gays e os homossexuais, porque eles não podem. Então os pastores estão entrando na política. Aí você vai falar para mim assim: não, pastor, mas está certo, eles têm que defender a nossa causa, porque nós somos os evangélicos. Cara, se você for ler a Bíblia, se realmente você tem o Espírito Santo, você vai entender que vamos passar o princípio das dores, perseguições. Nesse texto de João você vai entender: eles vão correr, vão matar vocês, achando que estão prestando culto a Deus. Vocês vão ser perseguidos. Nessa hora os discípulos ficaram desanimados. Jesus fala assim: cara, vocês estão desanimados porque eu estou falando isso. O Senhor até falou assim: vocês não estão nem preparados para ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Vocês vão ser perseguidos. Vai acontecer isso. Mas a nossa estrutura religiosa
impede da gente entender a voz do Espírito. Será que hoje a gente consegue entender? Hoje, se o irmão fala, não cumprimenta você, você sai com raiva do culto. Será que você está preparado para ser um cristão da igreja perseguida, que é onde matam a sua esposa, o seu filho, e você continua firme, orando e adorando o Senhor? E quando você chega lá, achando que ele vai falar assim, não, nós vamos pegar, nós vamos crucificar essas pessoas que fizeram isso comigo. Não, eles falam assim, não, estamos orando para que eles se convertam. Aí tu fica assim, meu Deus, eles estão orando pelo cara que matou. Existe isso ou não acontecendo? Existem pessoas, tem pessoas que estão entendendo a voz do Espírito. É tempo da gente sair dessa estrutura, é tempo da gente se libertar, é tempo do Espírito libertar a gente, mas ele só vai libertar a gente quando a gente permitir com que ele faça uma transformação. Porque tudo que ele fala a gente não quer obedecer. Você quer saber quando o Espírito fala contigo? Geralmente é quando ele fala algo que você não quer fazer. Aí é o Espírito. Tem crente que fala assim, o Espírito Santo falou comigo, só coisa que ele quer fazer. Falou que vai me dar uma empresa, falou que ele vai me levar para viajar e fazer missões, e na torre lá de Paris, falou que eu só fala coisa boa. Mas quando o Espírito fala para você, pega agora o seu único pão que você tem para comer e oferta aqui para aquela pessoa. Não, mas não foi o demônio que falou. Foi o demônio, afinal de contas, Deus não fala isso. Deus não fala isso. Deus é um Deus que fala que vai dar coisas boas, né? Afinal de contas, porque a nossa mente acha que as coisas boas são essas porcarias da terra. Na nossa mente achamos que as coisas boas são tudo aquilo que nós possamos, né, pegar. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa porque eu posso pegar. Isso aqui é coisa boa porque é no celular. Mentes aprisionadas. Fico imaginando um dia que nós fomos todo mundo para a eternidade, e você olhar a eternidade, eu não tenho nem dimensão de como vai ser, mas a Bíblia fala de mansões celestiais. A Bíblia fala de construções celestiais, mansões celestiais, lugares aonde os mártires, sabe, construíram, sabe, mansões, sabe. Eu fico imaginando essas pessoas que estão morrendo, que estão sendo perseguidas, estão construindo algo eterno, e no reino aqui na terra, governando como o Senhor. E a gente chegando lá, mal acabado, entramos. Deus, a gente fala assim, Senhor, não sei nem como conseguir, mas eu consegui. A gente troca uma vida eterna por segundos nessa terra de porcaria. A nossa mente é tão aprisionada à estrutura terrena que a gente acha que o que nós estamos vivendo aqui é a vida. A gente acha que isso é a vida. A gente acha que passear na praia é a vida. A gente acha que curtir, né, ver um filme, sair pro shopping, comer uma pizza com meu amor é a vida. Um dia vocês vão estar velho, eu vou estar velho, e você vai olhar para essa porcaria que você acha que é a vida e vai falar assim, nossa, passou tão rápido, e o que eu construí? Aí você vai ver algo que é eterno, uma vida verdadeira que o Senhor tem para cada um, que é uma vida nele, no reino dele, algo eterno e precioso. A vontade do Espírito é que você valorize mais essa vida eterna do que essa vida terrena. Porque no dia que nós valorizarmos mais a vida eterna do que essa vida terrena, vamos produzir frutos eternos. Mas nós estamos construindo frutos que o fogo vai comer, vai destruir. São palha. A igreja atual hoje só produz palha. É só movimento, é só barulho, entretenimento. O povo quer aparecer, cara. A igreja virou um palco aonde as pessoas querem mostrar o seu talento. Afinal de contas, eu tenho um talento,
E quero mostrar para Márcio, quero mostrar para Cali. A igreja hoje virou um palco para poder o cara mostrar quanto. Olha como eu sei tocar a minha guitarra. Olha como é que eu sei tocar o teclado. Graças a Deus não é o nosso caso aqui com o tecladista nosso. Tô brincando, Joyce. Sabe por que a igreja corre atrás? As pessoas correm atrás de coisas, porque isso é coisas, cara. É claro, nós temos o papel, o encargo de adorar o Senhor. Isso mas a nossa adoração não está baseada nos instrumentos, em tocar só. É o nosso coração a Ele. Da mesma forma que eu estou aqui, eu estou no meu quarto, e aí eu posso adorar. E da mesma forma o Senhor vai receber. Tem pessoas que falam: pastor, eu quero entrar no ministério de louvor porque eu fui chamado para isso. Vá para o teu quarto orar e adorar. Não, mas eu quero aqui, porque aqui é o negócio, aqui é outra parada. Não é outra parada. Qual é a diferença de um faxineiro da igreja para um tocador? Me diga. É só o instrumento. Um é a vassoura e o outro vai ser a guitarra. O problema é que a nossa mente aprisionada acha que a vassoura não é uma coisa ruim, mas a guitarra é a parada. E eu garanto para você que você vai encontrar mais faxineiro no céu do que tocador. Você vai encontrar mais porteiro e zelador do que tocador e cantor. Porque no céu não entra o estrela. O único estrela que tinha lá caiu. Não tem estrela, meu irmão. O estrela é um só, é Deus. E a maioria dos caras que quer cantar e tocar e aparecer quer ser estrela. Brilha, estrelinha. Ah, miserável. Brilha, brilha, estrelinha. Mentes aprisionadas. Queremos aplausos, queremos que o pastor chegue assim: olha como você canta, menino, você é um cantor. Queremos coisas da terra. Queremos coisas da terra. Eu não sei. O Brasil hoje está numa crise. E se essa crise for para converter a gente, amém, que venha essa crise e tire tudo, a ponto de você não ter, meu irmão, mais nada, só o Senhor. E você vai olhar e falar assim: Deus, eu só tenho a Ti. Se é para botar a casa em ordem, eu oro: Senhor, faça essa crise vir com tudo, para que a gente possa construir algo eterno. Porque o Brasil tem uma palavra. O Brasil tem uma palavra. E o Brasil sabe o que fez? Que essa palavra botou no bolso. Porque nós não queremos sofrer. Nós não queremos ouvir a voz do Espírito. Porque a voz do Espírito é muito forte. A gente julga, a gente fala: não estou preparado para ouvir isso. É tempo de um crescimento e maturidade. Sair, parar de ser criancinha mimada e chorona. É tempo da gente se tornar seguidores. Quebrar essa estrutura. Sair desse ciclo de pecado. Começar a olhar para as pessoas não pelo que ela é, cara. Às vezes a gente julga todo mundo. Olha para Josué e fala: esses carinha esquisito aí, ó, o que ele tem para oferecer? Tem nada. Tem igreja que faz isso com a pessoa. Olha, Cezinha, parece um bonequinho, tem nada para oferecer. Afinal de contas, aqui no nosso louvor a gente precisa de pessoas bonitas e que cantem, que são fortes. E bonito, o negócio tá feio, mano. Tá feio mesmo. Quando eu olho pro louvor eu falo: Jesus. É uma igreja que olha só para coisas e o Senhor está falando assim: a minha noiva esqueceu que eu som do coração, eu vejo o que está dentro, não o que está fora. O problema é que a igreja é tão religiosa hoje que cheira a carne podre, porque é um sepulcro caiado. Ele é um sepulcro pintado de cal, por dentro está todo estragado. Mas nós viemos para o culto e batemos palmas e cantamos.
E tem gente que quer cantar música, aquela música. Por que essa igreja não toca aquelas músicas boas? Porque afinal de contas eu gosto. Deus da minha vida, fica comigo, sou a sua, né? Morar em mim. Por que não canta isso? Eu estou aqui para bater palma, meu irmão. Eu vim para cá para dançar. A gente não sabe nem o propósito de estar aqui. A gente não sabe nem o propósito de estar sentado com o seu irmão. Você já abraçou seu irmão? Já perguntou como é que ele está? Já falou assim, como é que foi o seu dia? O propósito de você estar aqui hoje é estar em comunhão. É abraçar o seu irmão, é ouvir uma mensagem junto com ele. É se equipar, é se preparar, é se armar. É entender todo mundo junto uma estratégia para ir fora, a gente conseguir lutar a guerra. É um orando pelo outro. A igreja virou um campo de batalha, porque a nossa mente não está liberta. Então agora nós ouvimos os conselhos dos ímpios e já paramos de andar, paramos de caminhar. Estamos parados agora nos pecadores. Estávamos no gás. Tem pessoas que eu sei que está aqui, que estava orando, estava dentro do quarto lá e caramba, cara, cheio de projetos, anotando um monte de coisa. Mas essa anotação já guardou. As coisas, as palavras já... Agora eu estou parado. E começou a voltar a praticar as mesmas coisas que antigamente estava praticando. E quando você entra nesse lugar, logo depois você senta na roda dos escarnecedores. E para você sair de lá é só Deus. Porque você entra num ambiente de morte espiritual. O Espírito está falando para a gente hoje, é tempo da gente se libertar, é tempo da gente obedecer a voz, obedecer as ordens que Ele vai dar. Para cada um aqui Ele vai falar algo, Ele vai pedir algo, e é tempo da gente obedecer. Para de olhar para o seu irmão e julgar. Se você realmente tem esse Espírito habitando em você, o que vai sair da sua boca são palavras de bênção. Esses dias eu vi um pastor amaldiçoar um cara na igreja. Falou, você vai parar de andar, você não vai andar mais, eu te amaldiçoo. Na televisão o cara fez isso, cara. Eu te amaldiçoo, você não vai andar mais. Da sua boca não pode sair esse tipo de palavra, eu te amaldiçoo. Você pode ficar de pé. Espírito Santo, pedimos a Ti, nos liberta, Senhor, de toda estrutura religiosa, toda estrutura maligna, Senhor, tudo aquilo que tenta travar a gente no caminho. Ó Senhor Jesus, nos revela, Pai, as grandezas do Seu reino, as riquezas do Seu reino. Nos mostra, Senhor. Faça-nos faça-nos, Pai, pessoas que vão entender, Senhor, o Seu Evangelho de forma real. Tudo aquilo que nós aprendemos de forma errada, vem apagar, Senhor. Se for preciso, nos ensina tudo de novo. Nos ensina tudo de novo, Senhor. Tira toda a estratégia humana, pensamentos humanos, Senhor. Vaidade, arranca de nós, Senhor, a vaidade. Tem pessoas que vêm para o culto mais para se mostrar para os outros do que para vir para cultuar o Senhor. Tem mulheres que passam horas e horas no espelho para poder seduzir pessoas na igreja. Senhor, arranca isso da gente, Senhor. Tira isso, Senhor. Queremos caminhar da forma correta. Queremos obedecer a Sua voz. Senhor, tira de nós, Pai, todo espírito de inveja,
de fofoca, de maldição, Senhor. Tira de nós, Pai, todo espírito, Pai, de palavras de maldição. Que da nossa boca saia palavras de bênção. Que venhamos ser pessoas que vão aconselhar debaixo do seu mover, Senhor, debaixo da sua vontade, debaixo da sua palavra, Senhor. Queremos ser como Elias, caminhar ouvindo a sua mensagem, Senhor. Não nos mover se o Senhor não fala nada, Senhor. Não queremos dar um passo se o Senhor não mandar. Chega de querer fazer coisa que o Senhor não mandou. Queremos fazer coisa que o Senhor manda. Tem pessoas que foram chamadas para investir no reino, e o Senhor vai levar essas pessoas até Queirite. Vai fazer essas pessoas serem alimentadas por corvos, para fazer essas pessoas voltarem ao propósito original que largaram. Tem pessoas que o Senhor vai tirar tudo e vai levar para um lugar aonde Ele vai revelar e vai mostrar que Ele é Deus. É o Deus que dá e o Deus que tira. E Deus vai fazer isso não é por raiva, não é por maldade. Deus vai fazer isso por amor. Sabe por quê? Porque Ele não quer que você se perda. Ele não quer que você se perca. Ele quer que você cresça de glória em glória. E se for preciso, Ele vai tirar. Ele vai tirar coisas da gente para mostrar e revelar coisas eternas a gente. A nossa mente tem que estar preparada, porque esses dias o Senhor vai fazer coisas que no olhar humano você vai achar que está sendo amaldiçoado, mas na verdade o Senhor está te abençoando, porque Ele vai abrir a sua visão para coisas eternas. Coisas aonde o ferrugem não vai comer, a traça não vai comer. Adoramos, ó Senhor, pois Tu és o Deus de amor. Seu Santo Espírito vem. Te adoramos, ó Senhor, pois Tu és o Deus de amor, Espírito de vida e amor. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, ilumina minha vida. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. O Seu Espírito traz vida.